Boa noite a todos. É com grande alegria que a gente sempre vem a essa casa falar dos estudos e agradecemos sempre a Deus, né, por essa oportunidade nessa reencarnação, podermos nos reunirmos para estudar, né, como é importante, né? Como é que nós já mudamos os nossos propósitos como espíritos reencarnantes. A gente já está aqui reunido à noite, né, para estudar do Evangelho, do Livro dos Espíritos. E o nosso tema proposto foi da concepção ao nascimento, essas questões da 49 a 353, 349 a 353. Então, vamos abordar de uma forma mais geral e vamos nos ater a essas questões especificamente. Primeiramente, nós vamos recordar que o espírito, né, todos nós, né, o homem encarnado, digamos assim, quando ele desencarna, nós chamamos de uma forma comum como morte. Na realidade, nós sabemos que ocorre a cessação do corpo físico, né? O corpo físico, ele por algum motivo, externo ou interno, ele exaurir lá a sua força e vai se desligar da sua função, né? Da sua função primordial, que é como se fosse um instrumento, um carro que estava sendo dirigido pelo principal, que é o espírito imortal. Então isso nos leva a relembrar que nós somos um espírito imortal. Nós não somos esse corpo, nós estamos no corpo, quer homem, quer mulher, quer jovem, quer de outra idade, quer bebezinho, quer mais idoso, nós somos um espírito imortal. E para nós realizarmos as nossas provas, através dos estudos, que o objetivo do espírito é progredir, né? Por isso a importância de entendermos a reencarnação. Porque quando a gente consegue entender a reencarnação, tudo isso se liga, né? É tudo um complexo só. Enquanto a gente não entende o processo da reencarnação, isso fica muito difícil. Então, pela misericórdia divina, tudo aquilo que a gente não consegue realizar nessa vida, porque por mais longe que ela seja, né, uns 100 e poucos anos, quem de nós consegue realizar tudo? Fazer todos os aprendizados necessários, tanto morais quanto intelectuais. É impossível. Então a misericórdia divina, tudo aquilo que a gente não consegue, a misericórdia nos fornece uma nova oportunidade, que a gente chama de reencarnação, uma nova vida. Então, voltando a entender esse processo, esse espírito imortal precisa, para colocar em prática aquilo que ele aprende, aquilo que ele se estipula como conquista, ele necessita de um corpo físico, de um instrumento. E aqui na Terra é o nosso corpo aqui, ó, de acordo com como nós estamos, essa aparência aqui que nós temos. Então ele necessita disso aqui. Então um espírito que necessita trabalhar questão com dinheiro, aprender a viver dentro das suas possibilidades. Como é que ele vai trabalhar a questão de viver dentro da possibilidade no plano espiritual? Ele até no plano espiritual conversa com o benfeitor dele que ele não é capaz, né, de viver dentro daquilo que lhe é proposto. Como é que ele vai colocar isso na prática depois dele estudar? Já do corpo físico. Não tem dinheiro no plano espiritual. O espírito impaciente, ele precisa conquistar a paciência, é uma virtude, né? Como a humildade, que são reunião de várias virtudes. Então ele vai conversando sobre aquelas conquistas necessárias. Como é que ele vai colocar isso em prática? Tem coisa melhor do que o engarrafamento? Não. Consultório médico atualmente? Também não. Como é que a gente começa a trabalhar a paciência? Lidar com jovens, quando resolve nos contrariar? Bom, não é? Filhos. Olha só que oportunidade de aprender a trabalhar com a paciência. Como é que vai trabalhar isso no plano espiritual? Ou entre amigos, que só concordam com a gente, que tudo que a gente fala é maravilhoso. Se a gente não tiver aquela criaturinha lá, que a gente chama, né, limpador de para-brisa, a gente fala, ele fala, não, né? Está sempre como limpador de para-brisa, aquela criatura que vai, tudo que você falar, ela vai te contrariar. Olha que maravilha. Você aprender a respirar fundo, olhar para o outro, falar, é sua opinião. Então, são essas possibilidades na matéria que nós precisamos.
Agora, como é que esse espírito imortal ia se ligar a esse corpo físico, que é pura matéria? Ele necessita o que nós chamamos de um corpo intermediário, que nós chamamos de perispírito, esse mediador. Então, na realidade, o espírito é aquele que quer, é aquele que pensa, é aquele que decide, é aquele que aprende as suas conquistas, que assimila. O corpo físico nada mais é do que um executor. Então, quem está mandando é meu espírito, através do perispírito, que atua no meu sistema nervoso, que vai atingir meu corpo físico. Então, quando a pessoa, às vezes pega lá a criança, e a criança, se machuca, porque não se segurou direito, muitas vezes, naquela fase lá de engatinhando, aí ela cai, machuca lá a boquinha, às vezes a gente vê, aquele que está tomando conta, fazendo o quê? Pega e dá um tapinha na cadeira, dá um tapinha no sofá, sofá feio, cadeira feia. Isso é certo? Não. Ela é responsável, o sofá é matéria, um objeto, não decidiu nada, está ali parado, vai estar sempre parado. E assim a gente vai aprendendo e vai ensinando o outro a aprender a transferir a responsabilidade. Então não fui eu que... meu carro bateu. Não, meu carro bateu porque eu estava dirigindo. Eu sou responsável pela manutenção dele. Então não é o carro, sou eu. Então aquela história, a carne é fraca? Não, a carne é uma matéria inerte. Quem é fraco é meu espírito. Como é que a gente sabe que é uma matéria inerte? Se a gente tomar anestesia aqui, pode meter tesoura que não vai sentir nada. Não tem nada ligado, está anestesiado. Matéria inerte. Então, na hora que a gente chama de desencarne, na hora da morte, a matéria não sente absolutamente nada. O que acontece? Esse laço espiritual vai se desenfaixar desse corpo físico. É um laço. Ele vai se desfazer, ou vem se desfazendo durante a nossa própria existência, através dos nossos próprios pensamentos, quando a gente para de se identificar com a matéria. Então, eu não sou esse corpo, eu estou nesse corpo. Eu não sou doente, meu corpo está lá passando por um problema. Eu não tenho tal idade, meu corpo se encontra em tal idade. Então a gente vê algumas pessoas que falam assim, nossa, arranharam o meu carro, a pessoa morre, porque realmente ela se identificou tanto com o objeto, que ela sofre a dor daquela fissura. A identificação. E quanto mais identificado eu estou com a matéria, mais grudado esse perispírito se encontra, e vai ser mais difícil, lógico, essa transição para o desencarne. Esse laço vai estar muito grudado. Conforme eu vou pensando, eu vou mostrando para mim mesmo, porque nós somos umas crianças espirituais, então a gente conversa com a gente, ó. Você só está aqui, ó. Use isso aí. Deus te colocou para usar, usa com inteligência, mas não se apega. Nada disso é teu. Família não é teu, filho não é teu, marido não é teu, casa não é tua, isso tudo vai ficar. Nada disso importa. Faça bom uso. Então, o espírito se desprende, chega no plano espiritual. A gente vai falar de uma forma geral, um espírito mediano, chega no plano espiritual, se dá conta, lá do desencarne dele, da dificuldade ou da facilidade, vai se encontrar lá com os seus, certamente, guias e mentores espirituais que vão avaliar a trajetória dele. Final de curso. Então ele vai lá, vai dar uma olhada, vai falar assim, aqui, você foi aqui, a sua proposta, seu plano de aula, o seu plano reencarnatório era esse, ó. Objetivo 1, 2, 3, ó, tudo você tinha metas aqui, ó, para realizar. Nós nos preparamos para fazer esse planejamento aqui, ó, planejamento reencarnatório. Você chegou lá, isso aqui você conseguiu, isso aqui você não deu conta, isso aqui não sei o quê, isso aqui choveu no dia, você não deu condições, aí começa aquela situação, E ele avalia e fala, isso tudo aí que eu tinha de importante, matéria obrigatória para eu fazer, eu não fiz bem, não me saí tão bem, isso aqui eu estou com dificuldade, relacionamento com aquela criatura era para ter melhorado. Costumo dizer, a gente veio aqui para resolver o problema A, com B, com C e com D. Aí sair daqui com um problema com o abecedário inteiro quase, Porque
Porque hoje gente complicada é a gente, né? Sai para resolver problema com A e B que vai nascer na família. Mas aí arranjou problema com o fulano no trabalho que não tinha, arranjou problema na família do vizinho que não tinha, arranjou problema com o coleguinha do filho que também não tinha. Aí vai arranjando problema. Aí começou, chegou para resolver, saiu mais complicado muitas vezes. Então eu vou avaliar aquilo ali e falar, estou com dificuldade aqui. O que eu preciso falar? Pelo fato de ter desencarnado, virou santo? Não. Fez alguma conquista? Não. Então a gente tem que entender que o espírito só progride na medida que ele se modifica, que ele cresce, que ele estuda, que ele reflete, ou que ele sofre e aprende com aquele sofrimento. Sofrer não é o suficiente. Aprendeu com o sofrimento. Então ele para de se falar, por que isso aconteceu comigo? Ele, o que essa vida está me ensinando? Então a gente vê que a gente fica fazendo essa pergunta sempre, o que isso está acontecendo? Para quê? O que eu estou aprendendo? Então esse espírito ele vai vislumbrando essas possibilidades, até que ele organiza lá com o guia dele a possibilidade de um retorno. Um retorno para quê? A gente chama reencarnação. Com qual finalidade? O progresso. Então, para que esse retorno ocorra, esse espírito, ele tem lá, estou falando espírito de uma maneira geral mediana. Alguns vão se reencarnar de forma inconsciente, nem se vão se dar conta nem que desencarnou, nem que vão reencarnar. Mas vamos dar conta mais ou menos que a gente já tem suficiente condição de entender em que plano espiritual se encontra, está lá com o guia, vou resolver essa situação. Preciso dessa situação. Então aquilo ali é feita aquela programação, aquele planejamento sério. Então, qual é o grupo familiar que eu vou atrair? Pela minha afinidade. São aquelas pessoas que eu estou com dificuldade. Vão ter amigos, vão ter pessoas com dificuldade, vai ter de tudo ali dentro. Não é mesmo? Então, aquilo ali chamou fulano para reencarnar antes, para poder ser minha mãe, muitas vezes. Aquilo ali tem uma trabalheira danada. O corpo físico, que eu vou querer passar por uma necessidade física, porque aquilo me incomoda, que eu fiz numa determinada reencarnação. Então, o meu corpo físico ele funciona como um mata-borrão, botando para fora ainda as imperfeições do meu espírito. Então, ele vai encostando lá no corpo físico. Vai soltando de pouquinho, porque tudo às vezes a gente não aguenta. Então, esse corpo físico, ele foi estruturado para mim. Eu vou ser atleta. Esse corpo tem que ser feito dessa maneira. Eu vou ser modelo internacional. Está lá a Gisele, vai ser programada com aquele determinado corpo. Então, de acordo com a necessidade reencarnatória da criatura. Então, aquilo é um preparo muito sério. Então, o espírito começa, né? Aquela família ali, ó. Aí começa a rodear. Começa a fazer os fechamentos, se as pessoas vão aceitar. Muitas não aceitam, mas são obrigadas a aceitar, que a gente vê isso no Memória do Suicida, 2 famílias, somente que a dona Ivone conta, que são espíritos que estavam com um determinado compromisso e são obrigados a aceitar aquele reencarnante que uma reencarnação anterior tinha sido suicida. Porque eles tem uma hora que você está devendo a lei te cobra de várias maneiras. Então esse espírito começa a se aproximar, né? Como é que ele faz aquilo ali? Então ele vai ser atraído por aquela afinidade, por aquele genitor. Então ele começa o processo de se preparar para esse retorno. Então ele começa a se despedir dos amigos, né? Alguns espíritos, nos conta Ernesto Bozano, naquele livro A Crise da Morte, que eles não entendem a reencarnação, mesmo como espírito. São espíritos que não aceitam, não querem entender a reencarnação. Então, eles chamam essa reencarnação de segunda morte. Eles falam assim, o espírito estava aqui, sumiu, acho que ele morreu. Morreu como espírito. Eles mesmos não sabem explicar. Sumiu, não sei para onde ele foi. Quer dizer, o espírito já veio reencarnar. Então, eles chamam de segunda morte. Então, vocês percebam como é importante o nosso conhecimento. Até no plano espiritual, para saber como é que a gente vai reagir a essas situações. Então, nós vamos ver que o espírito, ele começa a se preparar para essa chegada, né? Aí chega ali perto, né? Eu me lembro que uma vez uma companheira lá do Leon Denis falou para mim,
Já chegou perto do espírito que vai reencarnar de você e já viu que você fala pra caramba e ele é quietinho. Então, quem tem essa possibilidade de ver, vê como é que o espírito realmente, né, já se encontra naquele processo junto aos pais. Se a gente vê lá no livro do André Luiz, né, a história do Sigismundo, ele preparando, né, a Raquel, né, e o Adelino para que pudessem recebê-lo, já que ele tinha um problema ali com o marido principalmente. Então, você começa a fazer aproximação para ver se aí está tudo certo. E por isso é que falam, a morte é uma libertação da escravidão. Você se liberta e vai para a tua casa. Vai para o teu verdadeiro plano, que é o plano espiritual. A reencarnação, você tem que contar com o outro. Você precisa da mãe, você precisa da família. Você precisa de uma série de situações que você foi retirado daqueles espíritos antes para conversar. Vocês vão receber fulano de tal. Então, quando estão dormindo lá, né, o papai e a mamãe, muitas vezes, são retirados para levar para conversar sobre aquele espírito, a necessidade que ele vai ter, o tipo de educação que ele vai precisar. Aquilo tudo é conversado. Fica só a parte intuitiva. Por isso que a gente fala, né, que mãe não precisa de manual de ninguém, não. A mãe tem uma coisa chamada intuição. Se ela quiser criar os filhos igual, ela vai se dar mal. Porque cada um tem o seu manual, que é o seu processo de intuição interna, que ela vai vislumbrando no passar do dia a dia. Cada filho. Então tem uma questão aqui que Kardec pergunta se o espírito, quando está unido ao corpo da criança, quando não há mais como voltar atrás, se ele lamenta algumas vezes a escolha que ele fez. Então foi isso que a gente falou. Se lamenta não é bem a palavra, né? Ele, quando ele fala assim, se desejaria de outra maneira, sim, mas ele sabe que não tem condições. A gente às vezes não reencarna mais para fazer o que quer, e sim o que precisa que seja feito. Eu preciso reencarnar, eu preciso passar por determinadas situações. A casa da Dona Maria está fechada, a casa da Dona Joana está aberta, tudo mora ali perto, tem toda aquela mesma situação. Qual a diferença que às vezes vai fazer? Se eu sou um espírito que eu não vou reencarnar com uma afinidade de elementos básicos para os meus genitores. Ou então preciso da genética apenas de um determinado grupo e você é órfão. Tem várias possibilidades. Precisa daquela genética. Então eu preciso vir a carne. É quando a gente começa. E quantas vezes nós, como espírito, olhamos ali o grupo que nós vamos reencarnar e vemos que tem criatura ali que não vai ser fácil. Que só de olhar embrulha o estômago do espírito, porque ele vai ter que conviver com aquela pessoa de novo. Ele sabe o que ele passou. O que ele faz? Ele decide, ele pode procrastinar. Falar, não tem condições ainda. Não vou suportar conviver com fulano. Vai continuar dando problema aquela reencarnação. Por isso que a gente vê algumas reencarnações, é complicadíssimo em relação de irmão, pai com mãe, com filho, não é? São reencarnações que levam ao óbito, são tragédias. O espírito não ia suportar. Então, por isso que muitas vezes ele, não, ainda não dá para mim. Mas quando ele percebe que o único lema para ele caminhar é a caridade, e a caridade é o perdão, então é a hora que ele pensa, ele precisa caminhar. Eu preciso vencer essa dificuldade com o outro. Então ele aceita. Ele aceita vir, mas é aquele espírito que vai chegar com o pé na frente e outro atrás. Vocês já viram? Aquele espírito que chega, ele olha assim para a família, ele não ri muito, ele é mais arredio, ele não é muito grudado com fulano. São esses espíritos. São aqueles que vão muitas vezes ou ficar cobrando ou só observando. Eles aceitaram. Mas é um procedimento difícil. Então, ele se arrepende no sentido que essa vida é o resultado, é uma consequência, esse plano, essa família que ele vai vir, essa profissão que ele vai ocupar, essa vida social que ele vai ter, é o resultado de conquistas anteriores dele também. Ele não tem a quem a culpar, é ele mesmo. Ou ele tem que aprender a conviver com aquele tipo de pessoas. Ele vai ter que aprender a amar. Ele precisa
aprender, de repente, vir numa família do qual ele não tem ligação nenhuma. Porque foi um espírito que não valorizou a família, ele vai vir ali. É porque a gente acha, quando desencarnar, né, vai ter uma fila de gente esperando a gente, né, um papai, uma mamãe verdadeira. Não, gente, a mamãe verdadeira foi essa mesma, é essa mesmo. Porque a gente acha que... É igual quando a gente acha que o outro é melhor. Não deve ter uma mãe melhor do que essa, no plano espiritual. Eu fui adotado, então. Meu pai verdadeiro deve ser milionário, né? Não tem gente que pensa assim? É um processo de negação com o atual. Será que eu não fui adotado? Até o final da minha vida vai aparecer esse pai verdadeiro? E muita gente acha que no plano espiritual é a mesma coisa. Ah, no plano espiritual verdadeiro deve estar lá o meu pai me esperando. Não, é esse mesmo, porque eu não fiz conquista nenhuma, muitas vezes. E eu não conquistei o coração dos outros para ser recebido por uma família amorosa. Eu necessito de um tipo de... Eu sou um espírito difícil, que eu necessito de uma família que vai me levar ali, ó, na vara fina, como se diz. Não dá para dar moleza. A gente mesmo, quando vai reencarnar, já pede, não quero essa família de bonzinho, não. Essa mamãe boazinha não é para mim, não. A mãe do ombrinho, não é todo mundo que tem... É importante um ombrinho. Mas para alguns espíritos, por exemplo, como eu, é importante aquele espírito que dá aquela maciada assim no motor que tem aqui, né, andando assim. Então a gente tem a do ombrinho e da palmadinha. Cada um sabe quando veio reencarnar o que pediu. Muitas vezes vai nascer numa família que o pai é um verdadeiro tirano. Precisa para disciplinar. Levanta, Tawara! Está na hora de acordar. E agora vai para... E é tudo assim. Ordem do dia. Espírito que não tinha disciplina, pediu aquela família. Aprendeu alguma coisa. Família que cobra 1 centavo. Certamente é espírito que não conseguia viver com o que tem. Aí vem para aquela família que todo mundo cobra tudo. Está me devendo R$1,02. Está anotado aqui, juros ao mês. Aprender a lidar. Né? Então a gente vai percebendo que pode sim, a gente pode... o espírito pode abrir mão disso muitas vezes. Por isso a gente percebe, né, que a importância que a gente deve dar ao reencarnante. Fala, ó, vem sim, meu filho, ele está aqui te esperando, feliz, pode vir, conta com a gente. Por isso o passe muito da grávida, né, o passe, principalmente a gente vai imaginando ali o bebê, a saúde dele, que ele venha com mais confiança, isso tudo. Então, são essas situações que se apresentam. Na questão 352, ele pergunta, Kardec, se no momento do nascimento o espírito recobre imediatamente... Desculpa, eu li a questão errada, é 351 primeiro. Se no intervalo entre a concepção e o nascimento, se o espírito goza as suas faculdades. Bem, então ele está falando de concepção, lá do que a gente chama verme vivo, né, do momento do ser humano, a concepção da célula, do ovo, até o nascimento. Geralmente vai até 9 meses. Concordam? O que acontece? Ele não está totalmente ligado. Como é que fica a memória dele, as faculdades dele nesse processo? O espírito, quando ele começa a se ligar, ele vai se ligar por esse mediador plástico que é o corpo perispiritual. É ele que vai se aproximar desse ovo. Então, ele funciona como um balão flutuando ali, ó, em volta da grávida. A vida dele é mais de desencarnado, de plano espiritual, do que encarnado. Ele não tem nada de encarnado. Ele começa a se fixar no ovo. Então, ele vai se ligando aos pontos principais, que a gente chama dos pontos principais, molécula a molécula. Então, aquele espírito começa, dentro da sua ideação, dentro da sua vibração, a ajudar na formação daquele corpo físico. Ou não. Ou é um espírito que a gente chama de espírito que é alienado, né? Que ele não percebeu a sua situação. Então, vamos ver aqui uma coisa. Ele ainda não está encarnado, mas já está ligado. Então, quando ele está ligado, o perispírito, a gente tem que lembrar, né, que o espírito com o perispírito é uma vibração que não temos como saber quanto está essa pulsão aqui, ó, energia. Aí ele começa a ligar. E quando ele começa molécula a molécula,
a gente chama de processo de quê? Ele vai entrar na carne, ele vai começar a se restringir até que haja a oclusão na carne. Repare que essa vibração, onde ele acessa toda a memória dele, toda a vida dentro da possibilidade dele, a partir daquele momento começa a se restringir. Porque os genitores, lá na célula, começam a dar os elementos, o fluido vital, o material genético, aquilo começa a crescer. Enquanto essa vibração vai sendo restringida até a oclusão na carne. Ou seja, tudo aquilo que ele conhecia, toda aquela memória plena desse espírito, vai ser reduzida e vai lá para o inconsciente. É o que a gente fala. Não foi perdida, foi jogada lá para o processo de inconsciência. Por isso que a gente vê o bebezinho, muitas vezes, quando, né, ele está rindo, ele ainda está com uma ligação lá no plano espiritual. Aquela fase que a gente chama fase onírica, né, que a gente chama dos sonhos. Então, ele fica mais daquele lado. Então, a gente, né, fica assim olhando para o bebê. Como é que ficou essa memória desse espírito? Aquilo para ele foi um processo de perturbação. Por isso que ele se despede dos amigos e ele pede ajuda aos guias. Aquilo para o espírito é angustioso, é uma angústia, sim, reencarnar. Porque ele vai começar a ter que ficar, ele vai ficar trabalhando os cinco sentidos quase. O que ele tinha de plenitude, ele vai abrir mão, porque ele vai para a matéria. Então, por isso a importância dos guias e mentores ajudando nesse processo o espírito reencarnante, para que ele acesse. Muitas vezes o espírito tem que trabalhar, junto com o material genético, o seu pensamento para a manutenção do corpo físico. Então, um espírito muito perturbado, que ficou com uma ideação de uma vida complicada lá atrás, que aquilo ficou na mente dele, que não sai, um arrependimento, ele implica na consecução daquele novo molde. Porque o que está fazendo ali é um molde fixo. O perispírito é um molde armadinho, que vai sendo colocando as células em cima dele. Então, ele vai ligando, essa ligação completa vai demorar para ser feita. Mas, então, como fica essa faculdade? Então, a pergunta é, como fica esse momento? Vai se perdendo, vai se restringindo até ficar completamente sem a lembrança, né? É interessante, sem a lembrança. É isso que vai dar o esquecimento. Por que eu não me lembro da minha outra vida? Alguns espíritos lembram das suas vidas anteriores. Eu falo, graças a Deus, eu não lembro. Não me chamem para fazer terapia para descobrir quem eu fui. Não quero saber. Não preciso que alguém me fale. É simples. É só a gente se olhar, ver os nossos instintos, ver ainda como é que a gente reage, que a gente sabe direitinho quem a gente foi. Posso não saber o nome, profissão, não importa. Que tipo de espírito, né, eu sempre fui? O que eu estou me tornando? Qual a finalidade? É progredir. Vamos olhar para frente. Passou, serviu como experiência. Vamos embora para frente. Então, o espírito, ele visa isso aí, caminhar. Então, como é bom esse esquecimento. Quanto de preconceito eu tinha lá nas reencarnações anteriores. Processo educacional, escolar, social. Imagina eu trazer esses preconceitos já todos para cá. Então, aqui é a oportunidade de escrever um livro novo. Ouvir pessoas falando outras coisas, aprender coisa nova, me ver repetindo determinadas piadinhas, e o jovem falar e me criticar, e eu parar e falar, não tem graça mesmo não, olha só. Por que eu falo dessa maneira? Olha, assim, isso aqui é preconceito, ó. Isso aqui é dificuldade de mudança. Olha como é que eu vou mudando de opinião. Como é que eu estou mais aberta a entender o que o outro tem a me dizer, o que a minha mãe tinha a me ensinar. Imagina eu saber quem eu fui. Olha a humilhação que ia ser naquela família. Muitas vezes ia me paralisar, saber quem eu fui. Como é que eu vou olhar para aquelas criaturas? Sem saberem já faz daquela maneira, imagina sabendo. Aí que o negócio vai estar certo mesmo, né? É bom que eles pensem que estão errados, né? Que a gente fala sempre, é bom quando os amigos pensam que estão errados. Então o outro nos olha, e às vezes a gente fala, não sei por quê, eu não sou nada disso. Mas a nossa história espiritual contou ao outro de uma outra maneira. Então, o outro tem aquele registro nosso. A gente tem que dar ao outro também o tempo necessário, a oportunidade para ele mudar a impressão da gente.
Se você não teve credibilidade nessa encarnação, acho que agora todo mundo vai acreditar em você. Todo mundo anda com você desconfiando, até a gente conquistar a credibilidade com o outro. Porque certamente não tinha. Então a gente vai percebendo como é importante esse esquecimento, que nos permite recomeçar. Falar, agora vamos zerar tudo, vamos fazer de uma maneira melhor. Na questão 352, é que ele pergunta se no momento do nascimento o espírito recobra imediatamente a plenitude das suas faculdades. Quais são as faculdades? Morais e intelectuais. Então a gente tem que lembrar que esse momento as ideias vão voltando ao espírito, né, reencarnante, pouco a pouco. Ele vai, como se diz, se assenhorando da matéria. Então esse perispírito, ele vai, esse laço, né, ele vai se infiltrando, mas a molécula é como se esse espírito aprendesse a usar isso aqui, ó. Né? Ele vai, você vê que o bebê, ele fica olhando os processos de tudo. Ele bota na boca, ele quer aprender. O que ele está fazendo ali? Conhecendo. Na realidade, como Platão falava, reaprendendo. Porque já aprendeu, ele vai reaprender. Ele tem que relembrar. Por isso que uma pessoa aprende tão rápido e o outro não. Porque um tem um processo de relembrar mais rápido, se assenhorar mais rápido dessa faculdade. Porque o espírito, ele tem que intelectualizar a matéria. E nesse processo de intelectualizar a matéria, ele tem as conquistas dele na área intelectual, que ele precisa acessar. Repare quanto tempo nós demoramos para acessar. Né? A gente reencarna, fica de infância um tempão, fica de adolescência mais um... Atualmente, a adolescência vai até uns 35 anos. Antigamente, que o trabalho era mais cedo, você tinha que amadurecer mais. Mas hoje vai até uns 35 anos, para depois entrar na vida adulta. Aí você começa a pensar sobre o que eu vim fazer aqui, o que eu tenho, o que me espera, para que essa família. Aí você começa a acordar. Desenvolver o seu nível de consciência. Pô, mas acordou só agora, né? Muitas vezes é assim, mas só agora você acordou, faltando 15 minutos. Então, na realidade, a gente lembra dessa questão que eu botei aqui, olha, a questão do Chico Xavier, né? A gente vê um espírito como o Chico Xavier, numa reencarnação, que desde novinho já acessou lá as faculdades dele. Então, bem novo. Então, isso é uma conquista do espírito. A gente vê um espírito como Mozart, desde novinho. Então, a gente chama isso ideias inatas. Leon Denis trabalha isso muito bem no problema do ser, do destino da dor, sobre essas memórias retornando. Então, são aquele espírito. Vamos imaginar Mozart, né? Eu sempre falo, tocava piano. Aí desencarnou, foi para o plano espiritual, para um grupo que tocava piano. Claro que por afinidade ficou tocando piano no plano espiritual. Reencarnou tocando piano, desencarna tocando piano, reencarna... Até que reencarna com 3 anos, ele vê um piano e toca. Aí ele vai falar assim, nasceu gênio. Não, peraí, olha, esse camarada aí tem não sei quantas reencarnações tocando piano. Agora está na hora dele aprender outra coisa. Que eu também não sei se ele vai ser tão bom quanto tocar piano. Pô, mas eu não sei tocar piano, não passei nenhuma reencarnação tocando piano, um curso de piano são 7 anos, não tive paciência para isso. Primeiro mês se desiste, não é assim? Então a gente fala que o outro nasceu. Não, não nasceu não, nada é de graça. Aquilo foi conquistado pelo espírito. Uma mediunidade, então todo esse conhecimento foi conquistado. Então a gente se assenhora desse corpo físico e como se fosse ali aquele escafandro. Sabe quando a gente bota a roupa de mergulho, começa a acessar? A gente começa meio como um robô, né? A gente não sabe bem, a gente é meio desengonçado. Depois a gente se assenhora do corpo físico, aceita ele do jeito que é, entende que ele é só um meio de transporte, vamos embora que tem que meter a corrida, tem que estar com uma máquina boa, vamos cuidar dessa máquina aqui também. Então é quando o espírito começa a se cuidar, perceber-se moralmente que ele tem conquistas morais e conquistas intelectuais a serem realizadas. Falar em conquista, eu conquistei quantos minutos eu tenho mais? 10? Então vamos. Poxa,
Eu não conquistei a síntese. Então, vamos para essa questão aqui, olha, que Kardec pergunta. Se a união do espírito ao corpo, não estando completa e definitivamente consumada, senão após o nascimento, pode-se considerar que o feto tem uma alma? Isso é uma questão que polariza hoje em dia, não é? Tem uma alma ou não tem alma? Então a gente conversou, a resposta do plano espiritual foi assim: o espírito que deve animá-lo existe, fora dele. Não tem propriamente falando uma alma, porque nós chamamos de alma o espírito reencarnado. Então nós temos o espírito, o perispírito e o corpo físico. Quando eu reúno esses três elementos aqui agora, eu sou uma alma. Nós chamamos de alma. Por isso não há alma penada. Não tem alma penada. Tem alma depilada. Penada não tem. Porque se é um elemento dos três, eu tenho que estar com a matéria, que está tudo direitinho. Por isso que às vezes nós temos diferença de vocabulário aí para fora. As pessoas entendem alma o desencarnado. Nós não. O espírita sabe que alma é quando a gente junta essas três condições aqui. Se nós falamos, né, que ele se preparou e começou a se ligar, ele não é alma no sentido de constituir todos os três elementos, mas o espírito já está ligado. Pelo que nos consta, não existe nenhum espírito que se prepare para ser frustrado. Tem? Vocês já imaginaram? A gente combinar uma viagem, ou a gente combina alguma coisa em cima da outra, o outro que a gente fala, plano terminado. Então, assim como todos nós, ele também, aquele espírito que começou a se ligar, ele tinha os sonhos dele, conquistas a serem realizadas, desejos. Ele se prepara para aquilo ali. Então, logicamente, aquilo ali não é a alma, mas tem o espírito, com toda a sua força de necessidades reencarnatórias. E ele não foi se preparar para, em cima da hora, dizer que não tem corpo. Então, quando a gente fala do aborto, sim, há um processo de frustração no espírito. Sem dúvida nenhuma, que há. Agora, um espírito resolve. Aquela dor é uma dor só moral. É a dor da rejeição. Quem é que nunca sofreu uma dor da rejeição, não é? A gente combina lá com o fulano, fala, não vou te levar mais não, né? Ou marca alguém, o namorado leva um bolo da namorada. É processo de rejeição, alguém que se separa. É alguém que tira você de um grupo. É um processo de rejeição. Você vai trabalhar aquilo moralmente, muitas vezes. Não é fisicamente a dor, é moral. E o espírito vai procurar entender de acordo com a possibilidade de compreensão dele. E a gente lembra muito, eu até anotei o caso, que foi em 99, ele deve ter 20 anos agora, fazendo em agosto, do Samuel. Então, um médico chamado A Mão da Esperança, foto. O médico retirou o bebê para fazer uma cirurgia, né, que ele tinha um problema na coluna vertebral, né, que é aquela coluna dividida em dois, e no momento que ele foi tirado, o bebê agarrou o dedinho, o dedo do cirurgião, ficou aquela foto da mão que agarra o dedinho. Poxa, chamou-se até a Mão da Esperança. Então a gente percebe ali que aquele movimento do corpo físico estava sendo feito por quem? Olha o perispírito já enviando coordenação para o sistema nervoso que foi feito um corpo físico ali em gestação. Ele está se preparando para sair. Então, ele tinha que passar por aquela situação, o garoto nasceu realmente com um problema, uma deficiência que já foi até melhorada em função da cirurgia, mas que ele já demonstrou a gratidão. Porque quando a gente vê o espírito com sofrimento, a gente não tem que pensar, por que ele nasceu assim? Será que meu Deus não viu? Claro que Deus vê tudo. Não existe injustiça. O espírito quer se quitar com a lei. Ele necessita. Quantas vezes ele pede para vir do jeito que der? O corpo físico dele é uma resposta das vidas anteriores dele, que graças a Deus ele já está conseguindo vir. Então o nosso banquete é apenas para aqueles que são perfeitos? O que vão ser dos espíritos assim como eu, outros que são mais problemáticozinhos, né? Outros que não são... Gente, problemático é interno. Se não tiver alguém que auxilie e aceite. Só que é espírito
bonzinho, que estuda, que escova dente sozinho, igual aquele menininho ali, ó, que não fala nada lá, que é educadinho. Não, os outros vão ser mais complicadinhos. São espíritos que a gente vai precisar ficar falando, vai estudar, e briga, ou traz vícios de outras reencarnações, às vezes é perfeito, mas espiritualmente tem problema, que a gente fala na questão moral. São vícios, mas que necessita ter pai e mãe, necessita de uma avó, necessita de um tio, necessita de uma professora, necessita que alguém o ensine, ofereça para esse espírito outros valores. É lógico que nós temos sempre que lembrar que a misericórdia de Deus é muito boa. Todos aqueles, né, que passaram por um processo de aborto, são excluídos. Também não existe essa, né, Deus vai me eliminar, não é nada disso. A misericórdia de Deus é muito grande. Mas quando a gente tem consciência do valor da vida, o objetivo do espírito está necessitando de reencarnar através da gente, não é à toa, que Deus vai dar jeito, que dificuldade todo mundo tem, que mãe solteira, a gente até brinca para os pais. A maioria era, né, mesmo casada, porque quem leva não sei aonde era a mãe. Hoje em dia, graças a Deus, as coisas estão bem divididas. Mas a pessoa falava, não vejo diferença de mãe casada para mãe solteira, porque é a mãe que faz tudo. Hoje, graças a Deus, os homens são mais conscientes, fazem tudo que tem que ser feito mesmo. Então a gente começa a perceber a importância, como é que a sociedade vai evoluindo e todo mundo participando dessa gestação. Por isso a importância que a gente chama, né, os centros de valorização da vida. A importância ao reencarnante, a importância de se apoiar à grávida. Porque muitas vezes, dependendo da idade, que eu não falo nem só física, a idade do espírito, a questão mental, espiritual daquela criatura, a capacidade, se apavora. E não nos cabe condenar ninguém. Minha filha, olha só, vamos lá, vamos juntos. Que é muito melhor você apoiar uma reencarnação, apoiar uma gravidez, apoiar aquela família, do que permitir, né, que por falta de apoio, muitas jovens venham abortar, ou então que abandonem os seus filhos. Para que a gente, né, por que ter um filho adotivo se eu posso adotar, de repente, uma família? Aquela mãe com aquela criança, e manter aquele contato tão importante de mãe com filho, de pai com filho. Então nossa visão começa a modificar, porque são todos nossos irmãos em Cristo. Então a nossa família vai crescendo. Aquele que nasce no ventre do outro, eu posso olhar e falar, o que eu tenho contigo, meu filho? O que será que nos liga? Nós não sabemos quem é esse que chega. Nós não sabemos os mistérios que nos ligam. E a gente se permite sentir. Mas Deus nos deu a inteligência e o raciocínio que a doutrina espírita nos oferece para modificarmos toda a fonte de inimizade, qualquer que seja percebido desde a gestação. Porque nada é para ser de uma maneira. Todas essas questões morais, elas vêm com o peso, mas me cabe modificar aquelas relações. Então, como eu posso melhorar essa relação contigo, companheiro que chega? Então, a gente começa a rever essa família e entender que bom que veio como meu familiar, né? Que bom. Porque senão, quanto tempo nós levaríamos para nos entender? Porque como família a gente leva em consideração os laços de sangue e releva muita coisa. Então, que bom, graças a Deus, já estamos começando a aprender a viver um ao lado do outro, sem se machucar, sem ferir. Muitas vezes com o distanciamento psicológico necessário, que algumas relações pedem. Mas sempre olhando, rezando e pedindo a Deus, para que o outro me olhe sobre um outro ângulo, e que eu também possa olhá-lo sobre um outro ângulo, e assim nos aproximar. Porque é esse o objetivo do Cristo, nos aproximarmos. E a doutrina espírita vem nos consolar e nos esclarecer sobre essas relações. Que Deus assim, né, nos envolva com o espírito de muita cooperação com o mundo, junto à obra do Pai. Graças a Deus.
Obrigado, Maristela. Depois da tua reflexão, realmente a maioria de